A história do linguiceiro da Rua do Arvoredo. Em 1889, José Ramos, um homem brasileiro que vivia com sua esposa, Catarina Paus, uma mulher húngara, começou a cometer uma série de assassinatos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ramos atraía suas vítimas, geralmente homens, para sua casa com promessas de dinheiro ou trabalho, e então as assassinava com um golpe na cabeça. Os corpos das vítimas eram enterrados no quintal da casa ou desmembrados e vendidos como carne de porco. Os primeiros crimes de Ramos ocorreram em 1889, quando ele assassinou dois homens, João da Silva e Francisco Soares. Ramos atraiu Silva para sua casa com a promessa de lhe oferecer um emprego, e então o matou com um golpe na cabeça. O corpo de Silva foi enterrado no quintal da casa. Soares foi assassinado da mesma forma, alguns dias depois. Ramos continuou a matar pessoas nos meses seguintes. Ele atraiu suas vítimas para sua casa com promessas de dinheiro, trabalho ou mesmo casamento. As vítimas eram geralmente homens pobres ou desempregados, que eram facilmente enganados por Ramos. Os crimes de Ramos ficaram impunes por algum tempo, mas em 1891 a polícia começou a investigar uma série de desaparecimentos na região. Os investigadores chegaram até a casa de Ramos e encontraram os restos mortais de várias vítimas. Ramos foi preso e confessou os crimes. No julgamento, Ramos foi condenado à morte e executado por enforcamento em 1892. Catarina Paus também foi condenada, mas teve sua pena comutada para prisão perpétua. Detalhes sobre as mortes. Ramos era um homem forte e violento. Ele matava suas vítimas com um golpe na cabeça, geralmente com uma pedra ou um pedaço de madeira. As vítimas eram geralmente homens pobres ou desempregados, que eram facilmente enganados por Ramos. As mortes eram realizadas de forma rápida e silenciosa. Ramos atrai as suas vítimas para sua casa, geralmente sob o pretexto de lhe oferecer um emprego ou trabalho. Uma vez que as vítimas estavam dentro da casa, Ramos as atacava com um golpe na cabeça, matando-as instantaneamente. Os corpos das vítimas eram então enterrados no quintal da casa ou desmembrados e vendidos como carne de porco. Como eram feitas as linguiças? As linguiças que Ramos vendia como carne de porco eram feitas com a carne de suas vítimas. Ramos desmembrava os corpos das vítimas e então moía a carne em um moedor de carne. A carne moída era então misturada com gordura de porco e temperos, e depois enrolada em tripas de porco. As linguiças eram vendidas em mercados e açougues da cidade. Elas eram populares entre os consumidores, que não suspeitavam que eram feitas com carne humana. Detalhes descobertos na investigação. A investigação dos crimes de Ramos foi realizada pela polícia de Porto Alegre. Os investigadores chegaram até a casa de Ramos após receberem um depoimento de uma mulher que havia sido vítima de um golpe do homem. Ao chegarem à casa de Ramos, os investigadores encontraram os restos mortais de várias vítimas. Os restos mortais estavam enterrados no quintal da casa ou escondidos em um buraco no chão. Os investigadores também encontraram várias peças de carne humana, que estavam sendo preparadas para serem vendidas como carne de porco. Os depoimentos de Ramos e Catarina Paus, bem como as evidências encontradas na investigação, foram suficientes para condenar os dois à prisão. A lenda urbana. A história do linguiceiro da Rua do Arvoredo tornou-se um dos casos de assassinato mais conhecidos do Brasil. O caso inspirou várias obras de ficção, incluindo livros, filmes e peças de teatro. Uma das lendas urbanas que surgiram em torno do caso afirma que Ramos e Catarina Paus se vendiam linguiça feita com carne humana. No entanto, não há evidências concretas que suportem essa afirmação. A verdade é que os crimes de Ramos foram horríveis, mas não há evidências de que ele tenha vendido linguiça feita com carne humana. O assassinato de João da Silva. O ano era 1889. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, era uma cidade próspera, mas também era um lugar violento. A pobreza e a desigualdade social eram grandes, e o crime era comum. Em
Um homem chamado João da Silva caminhava pelas ruas de Porto Alegre, procurando por um emprego. Ele era um homem pobre, de origem humilde, e estava desesperado por uma oportunidade de melhorar de vida. João da Silva viu um anúncio em um jornal que oferecia um emprego para ajudante de pedreiro. Ele decidiu se candidatar, e foi até a casa do anunciante, que ficava na rua do Arvoredo. Quando chegou à casa, João da Silva foi recebido por um homem chamado José Ramos. Ramos era um homem alto e forte, com um olhar frio e calculista. Ele ofereceu a João da Silva um emprego, e o homem aceitou, feliz da vida. Ramos levou João da Silva para dentro da casa. A casa era pequena e mal cuidada, e havia um forte cheiro de carne podre no ar. Ramos mostrou a João da Silva o local onde ele trabalharia, que era um pequeno galpão no quintal. João da Silva começou a trabalhar no galpão, ajudando Ramos a carregar tijolos e outros materiais de construção. O trabalho era pesado, mas João da Silva estava disposto a fazer qualquer coisa para ter um emprego. No final do dia, Ramos disse a João da Silva que ele poderia ir para casa. João da Silva estava cansado, mas estava feliz por ter conseguido um emprego. Ele se despediu de Ramos e saiu da casa. No dia seguinte, João da Silva voltou à casa de Ramos para trabalhar. Ele chegou cedo, e Ramos já estava esperando por ele. Ramos levou João da Silva para o quintal, e os dois começaram a trabalhar. Eles trabalharam por algumas horas, e depois Ramos parou para descansar. Ramos sentou-se em uma cadeira de madeira, e João da Silva continuou trabalhando. De repente, Ramos se levantou e se aproximou de João da Silva. Ramos pegou uma pedra grande e a levantou no alto. João da Silva olhou para Ramos, confuso e assustado. Ramos balançou a pedra e a jogou na cabeça de João da Silva. A pedra acertou João da Silva com força, e ele caiu no chão, morto instantaneamente. Ramos olhou para o corpo de João da Silva, e um sorriso maligno apareceu em seu rosto. Ele sabia que havia cometido um crime, mas não se importava. Ele estava apenas interessado em satisfazer seus desejos perversos. Ramos arrastou o corpo de João da Silva para o quintal, e o esquartejou com um machado. Ele então levou os pedaços de carne para dentro da casa, e os moeu em um moedor de carne. Ramos misturava a carne moída com gordura de porco e temperos, e depois enrolava em tripas de porco. Ele então colocava as linguiças em uma caixa de madeira, e as levava para um açougue da cidade. As linguiças eram vendidas como carne de porco, e eram populares entre os consumidores. Ninguém suspeitava que elas eram feitas com carne humana. Os crimes de Ramos ficaram impunes por algum tempo, mas em 1891 a polícia começou a investigar uma série de desaparecimentos na região. Os investigadores chegaram até a casa de Ramos e encontraram os restos mortais de várias vítimas. Ramos foi preso e confessou os crimes. No julgamento, Ramos foi condenado à morte e executado por enforcamento em 1892. Catarina Balse também foi condenada, mas teve sua pena comutada para prisão perpétua. O fim de João da Silva. João da Silva foi a primeira vítima de José Ramos. Seu corpo foi desmembrado e usado para fazer linguiças, que foram vendidas para consumidores inocentes. A história de João da Silva é um lembrete da crueldade e da violência que podem existir no mundo. É importante estarmos sempre atentos aos perigos que nos rodeiam, e nunca aceitarmos oportunidades que parecem boas demais para serem verdade.